Eu devia estar feliz. De verdade. Era para ser um daqueles dias em que o coração da gente se aquece sem esforço, em que o tempo parece parar por um instante e a família se abraça em silêncio ao redor de uma nova vida. Minha nora havia acabado de dar à luz. Um menino, saudável, com quase 3,5 kg, nascido às 10h14 de uma quinta-feira chuvosa. Meu filho, Rafael, sorria como se estivesse vendo o sol nascer pela primeira vez. E eu ali, do lado de fora do vidro da maternidade, apertando os dedos contra o bolso da camisa, sentindo a velha ansiedade que só os hospitais sabem provocar. Meu nome é Álvaro. Tenho 67 anos. E há tempos não me sentia tão envolvido num momento tão delicado, nem tão desarmado. Me esforcei para sorrir, para manter os olhos marejados apenas pela emoção esperada. Vi meu filho tirar foto, vi a enfermeira enrolar o pequeno em um cobertor azul claro e vi minha neta, Sofia, de 8 anos, toda empolgada, batendo palmas e perguntando se podia ver o irmão de perto. A esposa do Rafael, a Cíntia, ainda estava na sala de recuperação, mas tudo parecia normal. Foi aí que aconteceu. Um instante, só um instante, mas que gelou minha espinha de um jeito que nem as palavras de médico conseguiram explicar. Sofia me puxou pelo braço, baixou o tom da voz como quem compartilha um segredo proibido, e disse algo que virou tudo do avesso. Vovô, esse bebê não é meu irmão. Eu travei. Sorri, sem entender. Ajoelhei ao lado dela, pensando que fosse brincadeira, ou ciúmes, ou coisa de criança. Mas a expressão no rosto dela não deixava margem para dúvida. Sofia me olhava com uma seriedade que me desconcertou. Olhos castanhos escuros, iguais aos do Rafael quando menino, mas dessa vez carregados de um medo que eu não soube nomear. Por que você diz isso, minha flor? Perguntei, tentando parecer leve, mesmo sentindo meu estômago virar. Ela mordeu o lábio. Porque há uma semana, eu vi o tio Diego passando a mão na barriga da mamãe. E ele falou, esse menino é meu, vai ser bonito igual ao pai dele. Na hora, eu me senti como se estivesse no meio de um terremoto. Tudo em volta parecia continuar funcionando. Os enfermeiros passavam, os aparelhos apitavam. Uma televisão na recepção ainda exibia notícias. Mas dentro de mim, algo se partiu. Diego, o irmão de Cíntia, o cunhado do meu filho. Um sujeito que sempre foi brincalhão demais, que estava presente demais, que eu nunca gostei, mas aprendi a tolerar porque família exige paciência. Levantei devagar, disfarcei o choque, agradeci Sofia com um beijo na testa e disse que a gente ia tomar um chocolate quente ali na lanchonete do hospital. Ela sorriu e me deu a mão. Enquanto descíamos as escadas, minha mente ia longe. Comecei a puxar lembranças. Sinais que ignorei. A forma como Diego sempre aparecia nas festas de família, mesmo sem convite. Como ele fazia questão de estar nas fotos com a barriga da Cíntia. E como ela sempre ria, sem graça, desviando o olhar quando alguém perguntava onde estava o Rafael. E agora, essa frase. Essa frase dita por uma menina de 8 anos, no exato dia do nascimento do que deveria ser um novo laço de amor entre todos nós. Não falei nada com ninguém naquele dia. Levei Sofia para casa. Disse a Rafael que ela estava cansada e que eu a levaria antes. Ele agradeceu. Me deu um abraço apertado, ainda com os olhos brilhando de alegria. Um brilho que, por dentro, já começava a doer em mim. À noite, sentei na cozinha com a TV ligada só pelo barulho. Fiz um chá. Esperei todos dormirem. Peguei meu celular. Olhei para a foto do neto recém-nascido que Rafael tinha me mandado por mensagem. Era lindo. Pequeno demais para saber o peso do mundo em cima de seus ombros. Mas meu olhar se fixou em algo estranho. Não era a cor da pele, nem o formato dos olhos. Era o vazio. O tipo de vazio que nasce da dúvida, que corrói o tempo da gente por dentro. Fiquei ali, imóvel, encarando aquela imagem como quem tenta encontrar respostas em algo que deveria ser simples. Mas o que Sofia disse não saía da minha cabeça. Diego. O toque na barriga. A frase dita com confiança. Eu ainda não sabia no que acreditar. E o pior, eu não sabia como contar isso para meu filho sem despedaçá-lo. Mas uma coisa eu sabia com clareza. Na manhã seguinte, eu ligaria para ele. Porque tem silêncios que são covardes. E tem verdades que, mesmo doendo, precisam ser ditas.
Nem que isso custasse a ruína de toda a nossa família. Acordei antes do sol. A casa ainda dormia, mas minha mente já gritava. A chaleira nem apitou. Tamanha era a pressa com que desliguei o fogo. Derramei o café sem perceber que ainda não tinha posto açúcar. Me sentei à mesa da cozinha, de frente para a janela, mas meus olhos não enxergavam a rua. Só aquela frase. Só aquela maldita frase repetindo dentro de mim como se alguém a tivesse gravado no azulejo da parede. Esse menino é meu. Vai ser bonito igual ao pai dele. Fui até o corredor, chequei se Sofia ainda dormia. Estava. Respirando leve, virada para o lado, com o braço enroscado na boneca de pano que ganhou da avó no último Natal. Uma criança como qualquer outra, mas que, com uma frase só, tinha aberto uma ferida que eu ainda não sabia se queria ou se podia fechar. Voltei para o meu quarto, mas não consegui me sentar. Eu andava de um lado para o outro, como se o chão me obrigasse a andar para não enlouquecer. Na tela do celular, a imagem do neto recém-nascido ainda estava lá. Os dedinhos franzinos, o nariz um pouco torto e o mesmo gorro azul que vi na maternidade. Eu me peguei tentando encontrar nele traços do meu filho. Uma curva no queixo, uma sombra no olho. Qualquer coisa que me dissesse, ele é nosso. Mas quanto mais eu olhava, mais minha mente recuava, mais a dúvida crescia feito um mofo silencioso tomando as paredes de dentro. E então, como quem tenta afogar a própria aflição, abri as fotos antigas. De quando Rafael nasceu, de quando ele ainda era bebê no colo da minha esposa, já falecida, de quando tinha o mesmo tamanho, o mesmo olhar de recém-chegado ao mundo. Passei minutos comparando. Não sei dizer se encontrei semelhança. Não sei se queria encontrar. Eu só sabia que algo não estava certo. E que agora, eu não podia mais fingir que estava. Pensei em ligar para Rafael ali mesmo, naquele instante. Mas o que eu diria? Que sua filha havia me dito que o bebê talvez fosse de outro homem. Que esse outro homem era o irmão da esposa dele. Que ela ouviu a frase por acaso, enquanto brincava no corredor da casa. Eu sabia o peso que cada palavra teria. Sabia que, dependendo da forma como eu dissesse, poderia destruir não apenas um casamento, mas a vida de duas crianças. Mas também sabia que ficar calado podia ser pior. Respirei fundo. Peguei o telefone. As mãos tremiam. Digitei devagar, como se os números tivessem adquirido espinhos. E por fim, apertei o botão verde. Chamou 3 vezes. 4. E antes de eu ter tempo de desistir, ele atendeu. Pai. A voz dele veio baixa, como de quem ainda estava meio sonolento. Rafael, tá tudo bem por aí? Comecei tentando não soar tenso. Tá sim. O bebê dormiu agora há pouco. A Cíntia tá cansada, mas tá bem. Sofia chegou tranquila em casa ontem? Sofia tá ótima, dormindo ainda. Só queria saber de vocês mesmo. Obrigado por levar ela, viu? Foi melhor mesmo. Rafael. E aí a minha voz falhou. Eu senti. Ele percebeu. O silêncio ficou denso. Ele esperou, mas não insisti. Nada não, filho. Depois a gente conversa. Tá bom. Qualquer coisa me liga. Desliguei com um gosto amargo na boca. A ligação, em si, não disse nada. Mas o que eu senti foi mais forte do que qualquer palavra. Algo na voz dele. Na maneira como respondeu. Como se ele estivesse tenso, cansado demais, ou tentando esconder algo. Talvez fosse só minha mente, já contaminada pela dúvida. Talvez fosse só o medo falando mais alto. Mas quando pendurei o telefone de volta na base, tive certeza de que aquele dia não passaria em branco. Peguei o casaco, calcei os sapatos e fui caminhar. Algo que não fazia havia dias. O frio da manhã me cortava o rosto, mas era bom sentir qualquer coisa que não fosse dúvida. Atravessei o bairro devagar, observando as janelas acesas das padarias, os primeiros carros saindo, os portões abrindo. Tudo tão normal. E eu ali, carregando uma bomba invisível dentro do peito. Pensei em ligar para a mãe da Cíntia, em ligar para a irmã do Diego, em falar com alguém que pudesse me dar uma peça que faltava nesse quebra-cabeça. Mas quanto mais pensava, mais me sentia só. Não por falta de gente, mas porque eu sabia que ninguém queria saber da verdade. A verdade é sempre a última a ser convidada. Voltei para casa, fiz mais café, sentei no sofá com um caderno nas mãos. Abri na primeira página e escrevi só uma frase. A Sofia não mente.
porque isso no fundo era o que me guiava. Ela não mente. Não tem idade para isso. Não tem motivo. Não tem gana de vingança, nem cálculo emocional. Ela viu. Ela ouviu. E mesmo sem entender, sentiu que aquilo não era certo. E confiou em mim para contar. E agora? O que eu faria com essa confiança? Eu precisava de provas. De alguma coisa mais sólida do que um sussurro de criança. Eu precisava observar, escutar, lembrar e deixar que a própria verdade se desenhasse diante de mim, mesmo que em silêncio. Naquela tarde, sentei com Sofia e perguntei novamente, com todo cuidado. Ela não hesitou. Repetiu o que ouviu. Disse que Diego estava de camisa branca naquele dia, que ele ria e depois ficou sério, que a mãe dela ficou vermelha e pediu para ela sair da sala. E então ela disse outra coisa. Vovô, o tio Diego não me chama mais de Sophie, ele só me chama de princesinha, igual ele chama o bebê. Na hora, o mundo parou. Não era apenas a frase, era o padrão, o modo de falar, a linguagem emocional. Eu não sabia o que isso significava ainda, mas sabia que não podia mais fingir que não via. No dia seguinte eu iria até a casa do Rafael, não para acusar, mas para escutar, observar e, se necessário, enfrentar, porque uma família só é construída com amor, mas também com verdade. E naquele momento eu já não sabia se o que estava de pé ainda era uma família de verdade. Cheguei à casa do Rafael por volta das 2 da tarde do dia seguinte. Não levei flores, nem fraldas, nem nenhum daqueles presentes que costumam acompanhar visitas a um recém-nascido. Levei só a mim mesmo e a urgência quieta que pesava nos meus ombros, como se carregasse um piano invisível. A casa era a mesma de sempre. Fachada bege, grades pretas, o pinheiro que eu mesmo ajudei a plantar quando eles se mudaram ali depois do casamento. Mas havia algo no ar que já não era familiar. Bati no portão com o cuidado de quem teme o que vai encontrar. Sofia correu até mim, me abraçou com força e antes de qualquer palavra disse baixinho: "Ele tá lá dentro, vovô." Não era uma frase dita com alegria. Era como um aviso, um lembrete de que o silêncio da casa escondia mais do que o sono de um bebê. Cíntia apareceu na porta, os olhos fundos, o cabelo preso de qualquer jeito, a blusa manchada de leite. Abriu um sorriso discreto, mas não me enganou. Havia algo nos olhos dela que eu não via desde o dia em que ela perdeu o pai. Não era tristeza. Era vigilância. "Oi, seu Álvaro. O Rafael foi buscar umas coisas na farmácia. Quer entrar?" Assenti. Entrei devagar, olhando os cantos como quem volta a uma casa depois de muitos anos, mesmo tendo estado ali há poucos dias. O sofá estava desarrumado. A televisão ligada sem som. Na mesinha de centro, uma mamadeira quase cheia. "Quer um café?" Ela perguntou, já se afastando em direção à cozinha. Respondi que não, que só queria sentar um pouco. Ela não insistiu. Sumiu lá dentro e eu fiquei na sala com Sofia e o silêncio. Foi então que vi. Um porta-retrato virado para baixo sobre a estante. Peguei com cuidado. Era uma foto antiga, do casamento. Rafael e Cíntia sorrindo, as mãos entrelaçadas, os olhos brilhando como dois jovens que ainda acreditam que o amor é suficiente. Atrás deles, Diego, de terno, sorrindo mais do que os noivos. Olhando diretamente para Cíntia, não para a câmera. Recoloquei a foto no lugar. Não com raiva, mas com o peso de quem vê, enfim, a parte que sempre esteve fora do quadro. Quando Cíntia voltou, trazia o bebê nos braços. "Quer segurar um pouco?" perguntou. Hesitei. Depois aceitei. Peguei aquele pequeno ser nos braços e senti o calor da sua pele. Era inocente, completamente alheio ao que se passava em torno dele. O bebê dormia, respirando devagar, como se o mundo ainda fosse um lugar gentil. Mas, mesmo ali, com ele nos braços, eu senti o vazio, a ausência de laço. E aquilo me quebrou por dentro. "Ele é calminho, né?" Ela comentou, sentando-se no sofá à minha frente. "É sim", respondi, tentando manter o tom neutro. "Tem o nariz bem definido." Ela não respondeu. Fingiu que ajeitava a manta do bebê. "Você tá bem, Cíntia?" perguntei, olhando direto nos olhos dela. Ela levantou a cabeça com um movimento lento. E então, pela primeira vez, não fingiu.
Não sorriu. Apenas disse: acho que a gente nunca está totalmente pronta para esse tipo de mudança. Tem algo que queira me contar? Perguntei calmo. Ela segurou a respiração, desviou os olhos e depois balançou a cabeça como quem espanta um pensamento. Não, seu Álvaro. Só tô cansada. Foi ali que tudo ficou claro. Não foi o que ela disse. Foi o que ela não disse. O que pairou no ar. O que ficou entalado entre as palavras. Me lembrei de tantas pequenas cenas. Tantas que, na hora, pareciam só coincidências. Aquele almoço de domingo em que Diego chegou com flores e disse que eram para alegrar a cunhada grávida. O aniversário de Sofia, quando ele passou mais tempo perto da Cíntia do que da própria namorada. As risadas baixas na cozinha quando pensavam que ninguém ouvia. O dia em que Rafael viajou a trabalho e Diego apareceu à noite dizendo que veio ver se estava tudo certo por aqui. E eu calei. Como sempre. Achei que não era da minha conta. Achei que era exagero. Achei que ver demais era desrespeito. Mas agora, sentado ali, com o bebê dormindo nos meus braços e o peso da verdade no peito, eu sabia. Aquilo que parecia exagero era só o começo. Antes de Rafael chegar, deixei o bebê no berço portátil da sala. Me levantei devagar. Cíntia me acompanhou até a porta. Nenhum dos dois falou mais nada, mas nos olhos dela havia uma súplica. Não por perdão, mas por silêncio. Na calçada, de volta ao portão, ouvi a chave girar. Rafael chegando. Voltei, cumprimentei, disfarcei. Ele me abraçou, me agradeceu por visitar. Acho que vamos precisar de você mais do que nunca, pai. Eu sorri, mas por dentro, eu sabia. O que ele precisava não era de mim, era da verdade. E a verdade estava prestes a explodir. Levei 2 dias para ligar de novo. 2 dias em que o mundo seguiu girando como se nada tivesse acontecido. 2 dias em que o meu filho continuou acreditando que sua família estava intacta, que aquele bebê dormindo no berço ao lado do sofá era seu sangue, seu reflexo, seu futuro. 2 dias em que eu fiquei parado no tempo, como quem segura um copo trincado e sabe que ao menor movimento ele estilhaça. Durante esses 2 dias eu me escondi atrás de tarefas comuns. Limpei o quintal, reorganizei o armário. Levei Sofia na escola e fingi não ouvir quando ela disse que o tio Diego agora passava quase todo dia lá em casa, para ver se o bebê estava bem. Aquelas palavras, jogadas com inocência, me acertaram como uma flecha afiada. Mas eu não podia reagir com raiva. Eu não podia explodir. Eu precisava de estratégia. Comecei a montar tudo mentalmente. Todas as pequenas cenas, os olhares desviados, os silêncios que se repetiam como eco. Mas também me lembrei da fala de Rafael no portão. Vamos precisar de você mais do que nunca, pai. Aquilo me prendeu o coração. Meu filho confiava em mim. E, no entanto, eu já não sabia como protegê-lo sem destruí-lo ao mesmo tempo. No segundo dia, à noite, sentei na beira da cama com o celular na mão. Abri e fechei a agenda de contatos pelo menos umas 20 vezes. O nome dele ali, simples, como sempre foi. Rafael, meu filho. Como se nada tivesse mudado. Como se eu ainda pudesse acreditar que o mundo não tinha dado um giro de 100 graus por dentro da nossa família. E então eu liguei. Ele atendeu rápido. A voz estava mais firme do que eu esperava, como se tivesse passado os últimos dias tentando manter a postura de pai, de marido, de provedor. Mas havia uma trinca na voz. Um leve atraso entre uma frase e outra, como quem respira fundo antes de responder. Oi, pai. Aconteceu alguma coisa? Na verdade, filho, acho que sim. Do outro lado da linha, silêncio. Depois, uma frase contida. A Sofia tá bem? Tá, Sofia tá ótima. Mas não é sobre ela que eu queria falar. Então fala, pai. Tô ouvindo. Filho, preciso te perguntar uma coisa e peço que você me escute até o fim. Não com raiva. Não com desconfiança. Só com o coração de pai que você tem. Tá. Agora eu tô preocupado. O que foi? E eu disse. Não como acusação, mas como quem entrega uma ferida aberta com as 2 mãos. Contei o que Sofia tinha me dito no hospital. Contei que ela ouviu Diego dizer que o bebê era dele. Contei que vi a reação da Cíntia quando falei com ela. Contei da foto virada na estante. Contei de tudo o que venho ligando nas últimas semanas.
Os padrões, as visitas, os olhares. Rafael não disse nada por longos segundos. Só ouvia. Eu podia ouvir a respiração dele, pesada, como quem se debate por dentro e não quer deixar transparecer. Pai, ele disse por fim, você está dizendo que meu irmão pode ter tido alguma coisa com a minha esposa? Eu não estou dizendo nada com certeza, filho. Eu estou dizendo que tem coisas que não fazem sentido e que agora não dá mais para ignorar. Outro silêncio. E então? Você acha mesmo que a Sofia inventaria uma coisa assim? A pergunta veio com uma carga emocional tão forte que quase me fez chorar. Porque eu sabia que Rafael estava segurando o mundo inteiro nas costas. Ele não queria acreditar. E eu não podia culpá-lo. Eu conheço a sua filha, filho. Ela não é de inventar. Ela só tem 8 anos. Não tem ideia do que essas palavras significam. Ela só disse o que viu e confiou em mim para guardar. Do outro lado da linha, o som de uma cadeira se arrastando, de passos apressados, talvez até de uma porta sendo fechada com cuidado. Então veio a frase que partiu tudo ao meio. Pai, eu já desconfiei uma vez, mas achei que era coisa da minha cabeça. A revelação não me surpreendeu, mas me rasgou. Rafael havia sentido algo. Havia em algum momento olhado para a própria esposa com desconfiança e depois afastado aquilo, como quem tem medo do que pode encontrar se cavar fundo demais. Ela ficou estranha durante um tempo antes do nascimento, muito distante. Um dia, quando eu cheguei mais cedo do trabalho, ela estava no telefone e desligou rápido. Eu perguntei se era a mãe dela. Ela disse que era o banco. E você não insistiu? Perguntei. Não, porque a gente quer acreditar. Porque no fundo, a gente quer manter o mundo de pé. A gente se acostuma a empurrar para debaixo do tapete aquilo que pode destruir tudo. Aquela frase me fez engolir seco. Meu filho, meu menino, tentando salvar o que já estava ruindo há muito tempo. E agora? Ele perguntou. O que eu faço, pai? Eu não tinha resposta. Porque nenhum pai está preparado para dizer ao próprio filho que talvez ele tenha criado o filho de outro homem. Mas eu disse o que pude. Agora, filho, agora você observa, você escuta, você não confronta de cabeça quente, mas você se prepara. Porque se for verdade, você precisa estar mais forte do que nunca para proteger a si mesmo e, principalmente, a Sofia. E ao bebê? Ele perguntou. E essa foi a pergunta mais difícil de todas. Se for verdade, filho, esse bebê não tem culpa de nada. Mas ele também vai precisar de um pai forte, mesmo que esse pai seja você ou não. A ligação terminou com um silêncio longo. Nenhum dos dois quis dizer adeus. Não havia como. Mas naquela conversa, algo foi quebrado. O véu da ilusão caiu. E pela primeira vez, meu filho encarou a possibilidade de que a traição podia ter dormido ao lado dele todas as noites, debaixo do mesmo teto, carregando o seu sobrenome. Depois daquela ligação, os dias passaram devagar. Não com o tipo de lentidão tranquila de quem está de férias ou aproveita o tempo, mas com a lentidão angustiante de quem sabe que há algo se aproximando, silencioso e inevitável. O tipo de tempo que não alivia, só estica a tensão como uma corda que ninguém sabe quando vai arrebentar. Rafael não voltou a me ligar. E eu respeitei. Às vezes, a dor precisa de solidão para se organizar antes de virar atitude. Mas Sofia continuava comigo, e por ela eu mantinha os olhos abertos. A rotina de escola, almoço, banho, cama, e entre uma coisa e outra, os sinais. Sempre os sinais. Pequenos, mas cada vez mais constantes. Na terça-feira à tarde, fui buscá-la na escola. Ela entrou no carro cabisbaixa, mais calada do que o habitual. Perguntei como tinha sido o dia. Ela disse apenas, foi bom, sem dar detalhes. No caminho de volta, sem que eu pedisse, ela comentou. Hoje a mamãe disse que o tio Diego ia buscar a gente, mas foi o papai que apareceu. A mamãe ficou brava. Eu mantive as mãos firmes no volante, mas por dentro, uma avalanche desabava. Diego, de novo Diego. Presente em todos os momentos em que Rafael se ausentava. Cada vez mais envolvido, cada vez mais à vontade, como se o espaço já fosse dele. E Cíntia, incomodada com a presença do próprio marido no lugar onde ela já estava acostumada a ver outro homem. Na quarta, enquanto organizava as roupas da Sofia, encontrei algo inesperado. Um bilhete dobrado dentro do bolso do moletom dela.
Era uma folha de caderno rasgada, com uma letra infantil. O tio Diego disse que o bebê não tem o mesmo nariz do papai, mas a mamãe mandou ele calar a boca. Depois os dois ficaram trancados na cozinha. Segurei aquele pedaço de papel como quem segura dinamite. Aquilo não era imaginação, aquilo era relato, testemunho. Palavra de criança que, mesmo sem entender a gravidade, tentava registrar o que presenciava. Me sentei na beira da cama e respirei fundo. A verdade já não era uma hipótese. Era uma linha de trem avançando, e o silêncio só aumentava o estrondo do impacto. Na quinta, fui levar Sofia até a casa dos pais. Rafael não estava. Cíntia abriu a porta com cara de sono. Não me ofereceu entrar. Atrás dela, na sala, vi Diego. Sentado no sofá, de camiseta preta, pernas cruzadas, com o bebê no colo. Balançava o menino com naturalidade, como quem já fizera aquilo muitas vezes. Ele não se incomodou com a minha presença, pelo contrário. Olhou nos meus olhos com a frieza de quem não tem mais vergonha. Como se soubesse que eu sabia, e que aquilo não fazia diferença. Cíntia evitou o meu olhar. Pegou Sofia pela mão, disse que precisava que ela tomasse banho antes do jantar e desapareceu com a menina pelo corredor. Fiquei ali, por alguns segundos, imóvel na porta, olhando para o homem que agora parecia ocupar uma posição que não era dele. E ele, sorrindo levemente, olhou para o bebê e murmurou algo que não pude ouvir. Mas não precisava. A imagem dizia tudo. Não pedi para entrar. Não fiz escândalo. Apenas virei as costas e fui embora. Mas dentro de mim, algo começava a ferver. Na sexta-feira, Rafael me ligou. A voz cansada, mas firme. Pai, você pode vir aqui amanhã. Quero te mostrar uma coisa. Perguntei se estava tudo bem. Ele hesitou. Depende do ponto de vista. No sábado, cheguei cedo. Sofia estava na escola para um evento. Cíntia tinha saído com o bebê. Rafael me esperava sozinho na cozinha, com uma pasta sobre a mesa. Sentei. Ele abriu a pasta e me mostrou papéis. Cópias de mensagens impressas, extratos bancários e, por fim, um envelope rasgado com papel de presente amassado. Eu encontrei tudo isso escondido na segunda gaveta da cômoda do quarto dela, disse ele sem levantar os olhos. Entre as mensagens, estavam frases soltas trocadas entre Diego e Cíntia. Nada escancarado, mas tudo ali. Apelidos carinhosos, fotos de ultrassonografias enviadas por fora e uma frase que me fez gelar. Não sei quanto tempo vou conseguir manter a calma com o Rafael. Esse bebê já é seu em tudo, menos no papel. Rafael não chorou. Nem eu. Mas havia algo mais devastador do que lágrimas naquele instante. O silêncio entre nós. Ele empurrou os papéis em minha direção. Você estava certo, pai. Fiquei sem palavras. Meu filho, o menino que carreguei no colo que vi se tornar homem, agora estava diante de mim como uma parede rachada. Ainda de pé, mas prestes a ceder. Peguei sua mão e apertei. Não havia o que dizer. Só havia o que fazer. E agora? Perguntei. Agora eu espero. Quero ver até onde eles vão levar a mentira. A voz dele era fria, mas não vazia. Era como o gelo que se forma depois do incêndio. A verdade havia chegado. Não como um soco, mas como uma marreta, derrubando o teatro que Cíntia e Diego insistiam em sustentar. Os dias seguintes foram piores. Diego continuava frequentando a casa como se nada tivesse acontecido. Cíntia fingia normalidade e Rafael observava, esperava, guardava cada gesto, cada frase, cada ausência. E eu, ao lado dele, era testemunha de tudo. A espera agora não era mais pela verdade, ela já estava escancarada. A espera era pelo momento certo, pela hora em que o castelo de areia desmoronaria sozinho. E eu sabia que essa hora estava próxima. A mentira, às vezes, se sustenta com palavras, mas quase sempre é a papelada que a denuncia. Comprovantes, assinaturas, rastros esquecidos que não sabem mentir. Rafael, quieto como uma parede antes de ruir, havia começado a abrir as gavetas da própria vida, uma por uma. Não com fúria, mas com precisão cirúrgica. Sabia que os sinais estavam lá, apenas esperando serem notados. E naquela tarde de domingo, enquanto Cíntia levava Sofia ao aniversário de um coleguinha e Diego ficava de babá com o bebê, ele encontrou aquilo que nos confirmaria tudo. O envelope estava mal escondido.
Parecia ter sido colocado às pressas no fundo da caixa de documentos de plano de saúde. E ali, entre carteirinhas vencidas e exames antigos, havia um papel impresso com timbre de cartório, algo que jamais deveria estar naquela gaveta, nem naquele nome. Era um termo de procuração pública de movimentação bancária e gestão de ativos financeiros, emitido em nome de Cíntia Ferreira de Moura, concedendo plenos poderes a Diego Ferreira de Moura. A data: 2 meses antes do nascimento do bebê. O texto frio, jurídico, dizia que Diego tinha autorização para realizar movimentações específicas na conta conjunta, que ela mantinha paralelamente à do Rafael. Conta essa que Rafael jamais soube que existia. Quando ele me ligou naquela noite, a voz veio embargada, mais firme. Pai, encontrei um documento que derruba tudo. Um papel que não era para estar ali. E agora eu sei. Eles não só mentiram para mim. Eles agiram juntos, como cúmplices. Como gente que se prepara para fugir com as malas prontas. Fui até a casa dele sem dizer uma palavra. Peguei o carro às pressas, nem calcei o sapato direito. Encontrei-o sentado à mesa da cozinha, o papel estendido como uma bandeira de guerra. Em volta, outras cópias. Extratos de depósitos feitos por Diego na conta da Cíntia, boletos de plano de saúde pago em duplicidade e uma foto impressa. Essa, tirada da câmera interna da casa, que Rafael havia instalado na garagem meses antes e jamais revisitado até então. Na imagem, sem data visível, mas com hora marcada, 0014, via-se Diego saindo da casa com uma sacola nas mãos, de chinelo, camiseta branca, e Cíntia na porta, segurando a sacola com ele por um instante, como quem entrega algo que será devolvido mais tarde. Era madrugada, e Rafael não estava em casa naquele dia. Estava em viagem a trabalho. A cólera não explodiu. Não houve gritos. Apenas o tipo de silêncio que assusta. Um pai e um filho diante da última peça do quebra-cabeça. Rafael passou a mão pelos cabelos, respirou fundo e disse: eles iam embora. Ou pelo menos estavam se preparando para quando a mentira não desse mais para esconder. Esse papel, pai. Esse papel é a senha do que ela planejava. Uma conta à parte. Um esquema à parte. Uma vida à parte. O bebê chorava no quarto. Diego, que havia saído para comprar fraldas, ainda não tinha voltado. Cíntia, provavelmente, ainda sorria entre pais de coleguinhas, cortando o bolo enquanto escondia um segredo do tamanho do mundo sob a franja arrumada. Você vai confrontá-la? Perguntei. Não ainda, ele respondeu. Ainda falta uma peça. E foi essa resposta que me calou por completo, porque eu entendi. Rafael não queria uma briga, não queria uma cena, ele queria certeza legal. Queria desarmar aquela bomba sem ferir Sofia, sem gritar na frente do bebê, sem fazer do lar um campo de batalha. Queria sair de pé, e não como mais uma vítima de traição conjugal. Vou buscar um advogado, mas antes, vou marcar um exame. Me olhou com olhos firmes, não por vingança, mas porque essa criança vai crescer, e ele merece saber a verdade desde o começo. A verdade que me negaram. Voltei para casa naquela noite sem dizer nada a ninguém. Mas por dentro, tudo gritava. A história, que antes era feita de suspeitas e sussurros, agora tinha carimbo, assinatura e CPF. E aquilo mudava tudo. 2 dias depois, Rafael me ligou com a voz baixa, como quem fala de dentro de um poço. Consegui marcar. DNA. Sem ela saber. Amanhã de manhã cedo. E ela? Perguntei. Disse que o bebê vai passar o dia com a mãe dela. Mas eu pedi para levá-lo ao pediatra para checar o refluxo. Ela não contestou. Tá estranha. Como quem sabe que a parede tá rachando, mas ainda tenta sorrir para a foto. Na manhã do dia seguinte, encontrei meu filho na porta da clínica. Nos abraçamos sem palavras. Rafael entrou com o bebê no colo. Eu fiquei no carro. Esperei, e vi sair de lá um homem mais curvado do que entrou, mas também mais calmo. Pronto, ele disse. Agora a mentira tá marcada num papel também, igual a deles. O prazo seria de 7 dias, 7 longos dias, 7 noites em que o bebê choraria sem saber, em que Diego, ainda sorridente, levaria frutas para a casa dos outros, em que Cíntia, agora mais calada, fingiria que tudo estava bem. Mas 7 dias também são suficientes para preparar a justiça, a saída, o corte final.
E eu sabia, quando aquele envelope chegar, ninguém mais vai poder fingir. Eu sempre fui um homem de poucas palavras. Nunca soube gritar. Nunca precisei bater na mesa para ser ouvido. Meu pai dizia que o silêncio, quando bem usado, tem mais poder que qualquer sentença dita com raiva. E foi com esse ensinamento enterrado fundo no peito que decidi. Não haveria escândalo. Haveria precisão. Os dias entre o exame e o resultado chegaram com uma tensão quase invisível, mas brutal. Cíntia andava mais nervosa. Seu riso ficou curto. Seus passos apressados. Começava frases e as deixava pela metade. E mesmo assim, ainda insistia em sustentar a fachada. Como quem tenta manter uma vela acesa debaixo de chuva. Diego, por outro lado, parecia mais confiante. Aparecia com frequência na casa do Rafael. Sempre com desculpas fracas. Trazer vitaminas para Cíntia. Verificar um problema no encanamento. Dar carona para Sofia. Aos poucos, ia ocupando os espaços do Rafael como um vírus que se espalha sem febre. Mas o que ele não percebia é que todos já haviam notado. E que a única coisa que o impedia de ser expulso à força era o mesmo veneno que eles destilavam. O teatro da aparência. Foi numa sexta-feira à noite que o primeiro movimento do confronto aconteceu. Um jantar em família. Cíntia insistiu que eu fosse. Sofia pediu com aquele jeito doce que só ela tem. E Rafael, silencioso, apenas confirmou o convite sem muita emoção. Cheguei às 19 horas, com uma garrafa de vinho que comprei no caminho, mais por hábito do que por intenção de abrir. A casa estava quieta, arrumada como se nada estivesse acontecendo. Mas ali dentro, cada talher sobre a mesa era um pedaço de tensão. Cíntia sorria, mas seus olhos estavam cansados. Diego estava lá, de novo. Vestia uma camisa azul clara e se movimentava como se já fosse parte da mobília. Cumprimentou-me com a confiança de quem acredita que a farsa venceu. Rafael não dizia nada. Apenas observava. O jantar começou com frases curtas, coisas banais. O bebê dormia no quarto, Sofia brincava com lápis de cor no canto da sala. Cíntia tentava manter a conversa viva, mas os assuntos morriam em silêncio. Foi então que Diego resolveu, talvez por vaidade, talvez por distração, fazer uma piada. Esse menino aí vai ser danado. Já é faminto igual ao pai. Rafael levantou os olhos pela primeira vez naquela noite e falou, não alto, não agressivo, mas com uma firmeza que fez até os talheres pararem. Que pai? A pergunta caiu na mesa como uma pedra. Diego riu nervoso. Ué, modo de dizer. Tô sempre por aqui, né? Rafael não respondeu. Apenas voltou os olhos para o prato. Cíntia tentou mudar de assunto. Falou sobre a vacinação do bebê. Mas era tarde. O silêncio se impôs como um terceiro convidado à mesa. Um que ninguém tinha coragem de encarar. Terminado o jantar, Cíntia recolheu os pratos. Diego foi ajudar ou fingir que ajudava. E então eu, ainda sentado, disse calmamente. Vocês dois formam uma boa dupla. Sempre tão sincronizados. Ela travou no meio do caminho até a cozinha. Diego disfarçou enxugando um copo que nem estava molhado. Rafael apenas observava. Aliás, continuei. Cíntia, lembra daquele dia em que o Rafael viajou a trabalho e você me pediu para ver se a garagem estava com infiltração? Acho que foi a mesma semana em que o Diego apareceu à noite com uma sacola. Coincidência, né? O impacto não foi no que eu disse. Foi na maneira como disse. Sem raiva, sem acusação. Mas deixando claro que eu sabia. Que Rafael sabia. Que o jogo tinha virado. Cíntia parou. Diego engoliu seco. E Rafael, sem tirar os olhos da taça de vinho que nem havia tocado, soltou. Engraçado. Um bebê com os olhos do Diego e o CPF da Cíntia. Mas, segundo ela, é tudo imaginação minha. Ela virou-se com uma tentativa de indignação que não colou. Você tá me acusando de quê, Rafael? De nada. Ainda. Mas talvez o exame diga mais do que eu consigo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Diego não disse uma palavra. Cíntia sentou devagar. O olhar que ela me lançou não era de culpa. Era de desespero. Sabia que o chão estava cedendo. Vocês dois deveriam ter sido mais cuidadosos. Falei por fim. A Sofia presta atenção em tudo. E criança não mente desse jeito. Não inventa o que não conhece. O rosto da Cíntia perdeu a cor. Ela abaixou a cabeça.
Diego finalmente murmurou: Rafael, se você quiser conversar só entre homens. Mas Rafael interrompeu com uma frase seca: Homem não esconde filho nos outros. Homem não cria filho do irmão. Homem não precisa conversar com quem se esconde atrás de silêncio e conveniência. Levantei da cadeira. Olhei nos olhos da Cíntia e depois nos de Diego. Eles pareciam ter encolhido na própria mentira. E antes de sair, disse a única coisa que ainda precisava ser dita. O resultado chega na segunda. Eu recomendo que vocês estejam prontos. Porque depois disso, cada um de vocês vai ter que dar conta do próprio nome. Fui embora sem bater à porta. Porque a força não está no barulho. Está na certeza de que o silêncio já venceu. E naquela noite, ele falou por todos nós. Na segunda-feira, o envelope chegou às 10h47. Rafael estava sentado no sofá com o telefone na mão, quando o porteiro ligou dizendo que havia uma entrega registrada em seu nome, diretamente da clínica. Ele pediu para que subissem. Não hesitou. Não disfarçou. Apenas agradeceu, desligou e ficou parado, olhando a porta. Cíntia, que estava na cozinha preparando um mingau para o bebê, não disse nada quando ouviu a campainha tocar, mas ficou pálida ao ver o logotipo no envelope. Laboratório Genética Vida. Um nome que ninguém confunde. Um nome que naquela casa tinha o peso de uma sentença. Ele não abriu na frente dela. Subiu para o quarto, trancou a porta e respirou fundo. Depois, pegou uma tesoura e rasgou o lacre com a mesma calma com que se lê um testamento. O conteúdo era breve, seco, impessoal. Análise de vínculo genético entre Rafael Moura e o recém-nascido. Resultado negativo. Incompatibilidade genética absoluta. Probabilidade de paternidade, 0,00%. Nenhuma vírgula a mais. Nenhum consolo nas entrelinhas. Aquilo era um laudo, não uma explicação. Mas dizia tudo o que ele precisava saber. E mais, dizia tudo o que ela já sabia. Quando Rafael desceu as escadas, trazia o papel dobrado no bolso traseiro da calça. Pediu para que Cíntia chamasse Diego. Ela hesitou. Perguntou por quê. Ele apenas respondeu: Porque agora vamos parar de fingir. Ela chamou. A voz saiu trêmula. Diego desceu do quarto de cima. Sim, ele estava ali novamente, hospedado provisoriamente, enquanto resolvia um problema no apartamento onde morava. Sofia não estava. Tinha dormido na minha casa desde o domingo à noite, a pedido de Rafael. O bebê dormia no carrinho ao lado do sofá. Rafael sentou-se à mesa. Os dois, Cíntia e Diego, ficaram em pé, como quem já sabe que o que está por vir não será fácil de engolir. Mas ainda assim, eles tentaram resistir. Vocês têm alguma coisa para me dizer antes de eu mostrar o que tenho no bolso? Silêncio. Diego abaixou os olhos. Cíntia balançou a cabeça como quem ainda ensaia negar. Cíntia, eu preciso ouvir isso da sua boca. Só da sua boca. Ela então, como quem desiste de um papel mal ensaiado, sentou-se. Os olhos marejados, a voz embargada. Mas sem lágrimas. Não foi planejado. Eu juro, eu estava sozinha. Você viajava demais. Eu me sentia invisível. O Diego, ele estava aqui. Eu errei. Mas eu não sabia se o bebê era dele ou seu. Rafael tirou o papel do bolso e colocou sobre a mesa. Agora você sabe. Ela não leu. Não precisou. Olhou para o laudo como se fosse uma arma apontada para a memória de tudo que ela tentou construir. Ou destruir. Diego então tomou a palavra. Olha, eu também não queria que fosse assim. A gente se envolveu. Mas eu não pretendia que o bebê, eu só queria ajudar. E aí aconteceu. Foi um erro. Mas não é justo você nos tratar como monstros. Rafael não se exaltou. Não gritou. Apenas respondeu. Vocês não são monstros, mas são covardes. E covardia não se esconde atrás de justificativa. Eu teria aguentado quase tudo. Menos ser feito de idiota. Menos ver minha filha crescer achando que viver em mentira é normal. Cíntia tentou interromper. Eu não ia esconder isso para sempre. Você só escondeu até o resultado do exame chegar. Até então estava tudo bem para você, não é? Ela não respondeu. Você dormiu ao meu lado sabendo que o filho que eu ninava no colo era do seu cunhado. Você me fez prometer amor eterno com a boca suja de mentira. Cíntia chorava agora, mas já era tarde. As lágrimas dela não conseguiam mais limpar o chão que ela mesma tinha manchado.
Rafael se levantou. Olhou para o bebê, que ainda dormia, inocente. Depois, olhou para Diego. E, por fim, disse: Você foi meu irmão. Você foi o tio da minha filha. E agora é o pai do meu enteado. Parabéns, Diego. Você conseguiu. Diego tentou se aproximar. Rafa, por favor, não faz assim. A gente ainda pode resolver isso como adultos. Pelo bebê. Rafael então soltou a frase que destruiu o pouco que restava. Esse bebê vai crescer. E eu vou garantir que ele nunca carregue culpa por ter vindo ao mundo. Mas ele vai saber que o pai dele destruiu uma família para nascer. Olhou para Cíntia. E você? Você já não faz parte da minha casa. Eu vou entrar com o pedido de separação hoje. E quero você fora até o fim da semana. O nome da casa continua sendo meu. O nome da vergonha fica com você. Ela chorava mais alto agora. Mas já não havia mais plateia. Nem palco. Apenas os escombros. Rafael então saiu da sala, sem olhar para trás. Subiu, pegou uma mala, jogou as roupas dela dentro e a deixou na porta. Diego tentou argumentar, mas foi ignorado. Quando ele tentou tocar no ombro do irmão, Rafael disse com frieza: Se você encostar em mim, eu chamo a polícia, e vai ser por tentativa de agressão e invasão de domicílio, porque agora eu vou tratar vocês dois com o mesmo respeito que me deram. Nenhum. Naquela tarde ele me ligou. A voz era calma, mas sem vida. Pai, acabou. Tudo. E você? Perguntei. Como você tá? Como quem terminou de enterrar alguém. Agora só falta o silêncio. E foi o que ele fez. Silenciou. Desligou o telefone. E passou a noite sentado ao lado da filha, lendo com ela um livro qualquer sobre dinossauros. Como quem reaprende a respirar depois de quase se afogar. A verdade havia chegado. Não como uma faca, mas como uma sentença. E ninguém ali saiu ileso. A casa onde antes se ouvia riso de criança, conversas entre casais e o tilintar de talheres na mesa de jantar virou um campo de silêncio. Não aquele silêncio tranquilo que acompanha os domingos depois do almoço, mas um silêncio pesado, de chão rachado, daqueles que se instalam quando a confiança morre e o que sobra não é o grito, mas o eco daquilo que não volta mais. Cíntia saiu no fim daquela semana. Rafael não pediu ajuda. Ele mesmo empacotou as roupas dela, separou os pertences pessoais e os deixou organizados na garagem, como quem entrega pertences perdidos após um acidente. Não havia mais palavras trocadas entre eles. A comunicação se resumia a mensagens secas sobre horários de visita, documentos legais e instruções sobre o bebê, que ela passou a cuidar na casa da mãe. Diego sumiu. Nenhuma explicação, nenhum pedido de perdão. Aquele que antes aparecia todos os dias com frutas ou comentários sobre fraldas, agora se evaporou da rotina da casa, como se o próprio chão tivesse engolido sua presença. Sofia perguntou por ele uma vez, de forma tímida. Rafael respondeu com calma. Ele vai ficar um tempo longe. E a menina, que parecia entender mais do que dizia, apenas assentiu com os olhos baixos. O laço familiar que antes unia todos de forma aparente, as reuniões de Natal, os aniversários no quintal, os almoços de domingo, se partiu de forma irreversível, como uma corda que se arrebenta sem aviso. E não havia nó que refizesse aquilo, não mais. Rafael se trancou no trabalho, começou a acordar mais cedo, voltou a correr no parque, evitava falar sobre o que aconteceu. Não por fraqueza, mas por cansaço. Era como se ele tivesse perdido o direito de confiar em qualquer coisa que se apresentasse como normal. E eu observava. Eu estava ali. Comecei a ir mais vezes à casa dele. Preparava café da manhã para Sofia antes da escola. Levava o cachorro para passear. Arrumava as plantas do jardim. Não por caridade, mas porque eu sabia que em momentos assim, a presença é o que resta quando as palavras falham. Numa noite de quarta-feira, Sofia veio até mim com uma folha de papel nas mãos. Era um desenho. Ela, Rafael e eu, sentados num banco de praça. No canto, o bebê, desenhado como um ponto separado. E no topo da folha, ela escreveu: Família é quem fica. Aquelas palavras me derrubaram de um jeito que nem os laudos, nem os gritos contidos, nem o olhar quebrado do meu filho conseguiram. Porque uma criança que viveu a quebra de um lar não deveria ter que entender o que é abandono. Mas ali estava ela,
desenhando seu próprio mapa de pertencimento. E excluindo, com a calma de quem já sentiu na pele o peso do que é falso. No fim do mês, Cíntia tentou marcar uma conversa. Rafael aceitou, mas com uma condição. Só ele e ela. Sem bebê, sem mãe dela, sem Diego. Eu fiquei com Sofia na sala enquanto os dois conversavam no jardim. Não ouvi o que foi dito, nem quis ouvir, mas vi as expressões. Vi Cíntia chorar. Vi Rafael de braços cruzados. Vi o movimento da cabeça dela se curvando para a frente, como quem admite sem dizer. E vi quando ele entregou um envelope pardo nas mãos dela. Ali estava a minuta do divórcio. Ali estava a decisão oficial de guarda compartilhada com supervisão. Ali estava a última linha de uma história que começou com uma promessa de família e terminou com um laudo de DNA. Cíntia saiu pela mesma porta por onde entrou, mas não era mais a mesma mulher. Nem ele era o mesmo homem. Do lado de dentro, Rafael sentou no sofá, esfregou as mãos no rosto e disse uma frase que eu nunca esqueci. Pai, às vezes a gente não perde a família. A gente descobre que ela nunca existiu daquele jeito. E eu entendi. Nem toda traição vem com soco na mesa ou escândalo. Às vezes, ela vem com rotina, com omissão, com mentiras ditas com calma. E quando a verdade vem, ela não destrói. Ela revela. Os parentes começaram a se dividir. Uns tomaram o partido de Cíntia, dizendo que Rafael exagerava. Outros ficaram em silêncio, como quem espera a poeira baixar para decidir de que lado quer estar. Alguns, poucos, ligaram para oferecer apoio, mas já era tarde. O que Rafael mais precisava não era consolo, era espaço. Na primeira semana de julho, ele me chamou para ir com ele ao cartório. Queria registrar uma carta. Um tipo de adendo ao próprio testamento, dizendo que qualquer bem futuro, qualquer decisão legal que envolvesse o nome dele, deveria passar por mim, seu pai, como pessoa de confiança. Foi simbólico. Mas para mim, foi um gesto de reconstrução. Quero que você seja o pilar, pai, porque o chão pode afundar, mas enquanto você estiver aqui, eu sei que a Sofia ainda tem uma base. E foi ali que eu entendi. Mesmo com a queda de tudo ao redor, mesmo com o nome sujo de dor, mesmo com o sobrenome arranhado por uma traição que veio de dentro, ainda havia algo intacto. A escolha de não repetir o ciclo. Rafael poderia ter virado pedra. Poderia ter usado o bebê como munição contra Cíntia. Poderia ter desaparecido. Mas decidiu ficar. Decidiu ser pai. Não daquele bebê, que agora tinha outro caminho a seguir, mas da menina que sussurrou a verdade quando ninguém mais ousava. Da filha que, sem querer, salvou o pai da mentira onde ele já vivia sem saber. Na semana seguinte, ele entrou com o pedido oficial de guarda exclusiva da Sofia. E eu, mais uma vez, estava ao lado dele. A família que existia já não existia mais, mas a que restou era verdadeira. Eu sempre achei que legado fosse uma palavra grande demais para gente comum. A gente cresce ouvindo sobre heranças milionárias, testamentos disputados, nomes que atravessam gerações, bustos em praças. Mas legado, aprendi tarde, não tem a ver com dinheiro, nem com sobrenome. Legado é o que a gente escolhe deixar em quem fica. É o que resta do nosso silêncio quando tudo já foi dito. Depois que tudo se quebrou, o tempo não voltou a ser o mesmo. Não houve reconstrução de laços, nem segunda chance, nem pedido de desculpas que servisse de ponte. Diego não reapareceu. Cíntia entrou com recurso sobre a guarda, mas o juiz negou. As provas estavam ali, e os silêncios também. O bebê continuava crescendo longe do pai biológico, e mais longe ainda do homem que um dia acreditou que seria pai dele. Rafael retomou a vida como quem reaprende a andar, com passos curtos, sem pressa. Voltou a dormir no quarto dele, sozinho. Sofia dormia no quarto ao lado, e a rotina dos dois foi ficando mais leve com o tempo. Livros antes de dormir, desenhos aos sábados de manhã, café da manhã feito a 4 mãos. Eu observava de perto, não para controlar, mas para estar. A casa ficou mais vazia, mas mais limpa também. Sem gente de olhar torto, sem mentiras no meio do pão. A Sofia parou de perguntar pela mãe. Quando ela vinha buscar nos fins de semana alternados, os encontros eram rápidos, mecânicos. A menina já não corria até o portão.
Apenas colocava o casaco e ia. Eu via da janela que ela voltava mais triste, mas também voltava mais forte. Como se, de alguma forma, ela já soubesse que amor não tem nada a ver com DNA. Tem a ver com quem fica quando tudo quebra. Foi numa manhã de domingo que Rafael me chamou na varanda. Estávamos os dois tomando café em silêncio, ouvindo o som dos pássaros e o cachorro da vizinha latindo como sempre. Ele colocou uma pasta sobre a mesa. Dentro, um documento novo. Seu Novo Testamento. Quero que fique registrado. Tudo que é meu vai para Sofia, e você, pai, vai ser meu executor. O Diego e a Cíntia não têm direito nem à lembrança. Assinei como testemunha, sem tremer a mão, porque aquilo não era vingança, era justiça. Na semana seguinte voltei a organizar meus próprios papéis. Me sentei em frente à minha velha escrivaninha e abri a gaveta onde guardei minhas economias, apólice de seguro, escrituras. Fiz o mesmo que meu filho. Tirei nomes. Coloquei o da Sofia. Não por raiva, mas porque agora eu sabia com quem meu legado podia descansar em paz. Deixei também uma carta. Não para ela abrir agora, mas no futuro. Uma carta simples com minha letra torta de homem que trabalhou a vida inteira com as mãos, não com as palavras. Dizia assim: Sofia, se você estiver lendo isso, é porque eu já fui embora. E se for assim, quero que você lembre do que eu dizia sempre. Quem diz a verdade nunca perde. Às vezes dói, às vezes demora, mas nunca perde. Você foi a voz que ninguém esperava ouvir, e foi essa voz que salvou o seu pai. E me salvou também. O meu legado é esse, que você cresça sabendo o valor do silêncio, não o silêncio que esconde, mas o que resiste. Com amor eterno, do seu avô. Guardei a carta no cofre. Fechei. Nos meses seguintes, a vida se ajeitou. Não voltou a ser o que era, mas ficou mais leve. Rafael voltou a sorrir de verdade quando Sofia tirou nota alta numa prova de ciências. Comprou uma bicicleta nova para ela. Começou a pensar em mudar de casa, começar de novo em outro bairro. Eu apoiei. Não por querer que ele fugisse, mas porque recomeçar também é uma forma de ficar. Cíntia tentou por 2 vezes mandar mensagens longas por e-mail, pedindo compreensão, dizendo que errou, que era humana. Eu li, porque Rafael me pediu para ver antes dele. E a única coisa que eu disse foi: ela não está arrependida do que fez. Está arrependida do que perdeu. Ele não respondeu os e-mails. Só os arquivou. Como quem empurra um livro velho de volta para a estante e decide não abrir mais. A última vez que vi Diego foi por acaso. No estacionamento de um mercado, numa tarde qualquer. Ele estava com uma mulher diferente, e quando me viu, desviou o olhar. Mas eu continuei olhando. Não com raiva. Com a calma de quem já não precisa de nenhuma explicação. E ali, no fim de tudo, eu entendi. Meu legado é o silêncio que não finge. É o silêncio que não engole. É o silêncio que observa, escolhe e decide. Quando Sofia completar 18, vai herdar mais do que bens. Vai herdar o valor de quem não gritou quando foi traído. De quem não destruiu, mas também não aceitou ser destruído. Vai herdar a história de um pai que foi traído pelo próprio sangue e escolheu continuar sendo pai. E de um avô que escolheu ser presente até o fim. Mesmo quando o mundo desabava. Hoje, a gente ainda janta juntos. Eu, Rafael e Sofia. Às vezes em casa, às vezes em algum restaurante pequeno do bairro. E sempre que o garçom pergunta se somos 3 gerações, eu sorrio. Porque no fundo somos mesmo 3 gerações que sobreviveram à mentira e decidiram que a verdade, mesmo doendo, é o único lugar onde a gente pode descansar em paz. Não deixei herança milionária, não deixei medalhas, mas deixei presença. E presença, eu aprendi, é o único legado que ninguém consegue roubar.